Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 da unidade 3 dos conteúdos para o sexto ano do ensino fundamental. E nessa parte 2 nós iremos trabalhar os números primos e os números compostos. Iremos apresentar os conceitos desses números primos. Se você chegou aqui nessa aula e não assistiu a parte 1, vai estar aparecendo o card aqui na tela para você acompanhar o conteúdo e conseguir compreender melhor essa aula, porque essa aula é uma continuação. Então aqui nós iremos trabalhar os números primos, mas ele já vem de um conceito que você precisa aprender, que você precisa acompanhar. Vamos para a nossa aula. Considere a sequência dos números naturais de 1 a 10. Nós temos aqui os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos escrever os divisores de cada um desses números. Então você já pode acompanhar aqui abaixo. Nós temos os divisores de 1, que é apenas o número 1. Os divisores de 2, que é o número 1 e o número 2. Os divisores de 3, que é o número 1 e o número 3. Os divisores de 4, que é o número 1, o número 2 e o número 4. Os divisores de 5, que é o número 5 e o número 1. Os divisores de 6, que é o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Os divisores de 7, que são o número 7 e o número 1. Os divisores de 8, que são o número 1, o número 2, o número 4 e o número 8. Os divisores de 9, que são 1, 3 e 9. E os divisores de 10, que são 1, 2, 5 e 10. Esses aqui são os divisores dos números que nós temos de 1 a 10. Se você observar, tem alguns números que estão destacados em negrito. E esses números que estão destacados em negrito, eles são os números primos que existem na sequência de 1 a 10. E por que eles são números primos? Vamos entender o conceito. Um número primo é um número que possui apenas 2 divisores. Então, todos esses números que estão aqui na sequência de 1 a 10 que possuem apenas 2 divisores são números primos. E aqui nós temos como exemplo o 2, o 3, o 5 e o 7. Todos esses números possuem apenas 2 divisores. E se você observar, os 2 divisores que existem para esses números sempre serão o número 1 e o próprio número. Observe, os divisores de 2 é o número 1 e o número 2. Os divisores de 3 é o número 1 e o número 3. Os divisores de 5 é o número 1 e o número 5. E os divisores de 7 é o número 1 e o número 7. Então, todos os números que possuem apenas 2 divisores são números primos. E os números que restaram são números compostos, porque possuem mais do que 2 divisores. Possuem 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, os números compostos sempre serão números maiores do que 1 e que possuam mais de 2 divisores. E os números primos serão números maiores do que 1 que possuam apenas 2 divisores, que será o número 1 e o próprio número. O nosso livro também destaca a ideia do crivo de Aristóteles, que é muito importante para você, aluno do sexto ano, pesquisar sobre esse crivo. E é uma ideia bem simples. Se você observar aqui na nossa tabelinha, deixa eu subir aqui para a gente ver, nesses números que estão destacados, aqui foi circulado o número 2 aqui, e todos os múltiplos de 2 foram eliminados, ou seja, todos os números pares. Por que todos os números pares foram eliminados? Porque só existe um único número que é par e que é primo, que é o número 2. Todos os outros números pares que vêm após o 2 serão números compostos. Por quê? Porque eles possuirão mais do que 2 divisores, porque eles serão divisíveis por 2. Então, eles serão divisíveis no mínimo por 1, por 2 e por ele mesmo. A exemplo do número 4. O número 4 divide para 1, divide para 2 e divide para ele mesmo, ou seja, divide para 4. Então, todos os múltiplos de 2, eles serão divisíveis por 2. E por isso nós estamos eliminando todos eles, porque todos eles serão números compostos. Podemos repetir esse mesmo procedimento com os múltiplos de 3. Todos os múltiplos de 3 nós podemos ir eliminando eles da nossa sequência. Então, o 6 já tenha sido eliminado, o 9, o 12, o 15, o 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 também foram eliminados. E a gente vai repetindo esse mesmo procedimento até que não reste mais nenhum número. E todos esses números que restaram aqui circulados são números primos. Número 2, o número 3, o número 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Todos esses números que estão aqui são números primos. Gostaria de destacar também isso aqui para a gente finalizar, a ideia de como verificar se um número é ou não primo a partir da divisão. Porque às vezes vai ser proposto lá, vai ter uma pergunta, vamos supor que exista na sua prova uma pergunta, se para você constatar se um número é ou não primo. Para você fazer essa constatação, você vai utilizar a divisão. E como é que nós podemos fazer isso? Vamos lá. Veja aqui, podemos também verificar se o número é primo realizando algumas divisões. Por exemplo, o número 27, ele é primo? Vamos constatar isso. E para fazer isso, nós iremos dividir pelos primeiros números primos. Então, nós iremos dividir para 2, para 3, para 5, para 7. Então, nós iremos fazer as divisões sempre com os primeiros números primos. Então, iremos dividir para 2, para 3, para 5, para 7. E assim sucessivamente, nós iremos fazer essas divisões. Aí você vai me perguntar, mas professor, até que ponto nós iremos fazer essas divisões? Nós iremos fazer essas divisões enquanto o quociente for maior do que o divisor. Aí nós vamos fazendo o resultado, o quociente deu maior do que o divisor, lembrando que o quociente é o resultado da divisão. Então observe aqui, olha, 127 dividido para 2 deu 63 e sobrou 1. Então veja que o quociente está sendo maior do que o divisor. O nosso divisor é 2 e o nosso quociente é 63. Vamos continuar dividindo. Vamos dividir o número 127 para 3, que vai ser igual a 42. Veja que o quociente continua maior do que o divisor. Vamos fazer a divisão de 127 para 5. Deu 25. Veja que o 25 é maior do que o divisor. 127 para 7. O quociente será 18. Veja que o 18 continua sendo maior do que o 7. E 127 para 11, o nosso quociente também deu 11. Veja que, nesse momento, o nosso quociente se tornou igual ao nosso divisor. E quando isso acontece, nós podemos parar aí, porque nós já podemos constatar que esse número 127, ele é um número primo. Por quê? Porque não foi possível dividir ele para nenhum número primo até que o quociente se tornasse igual ao divisor. E veja que nenhuma dessas divisões é exata, sempre sobrava alguma coisa. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, aqui sobrou 2, aqui sobrou 1 e aqui sobrou 6. Então veja que essas divisões elas não são exatas, sempre está sobrando alguma coisa. Caso continuássemos as divisões, os quocientes seriam cada vez menores. Porém, já testamos os primos menores do que 11 e não obtivemos uma divisão exata. Portanto, 127 é um número primo, ok? Então, tudo certo até aí. Vamos mais adiante. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários e eu vou estar respondendo os comentários de vocês. E se você não conhece o canal Aprenda Matemática, chegou aqui de forma aleatória, clica aí no botão de se inscrever e ativa as notificações, porque isso aqui é mais uma aula da sequência de aulas que nós estamos criando para o 6º ano do ensino fundamental. Então, se você é um aluno do 6º ano do ensino fundamental, ou se você está no 7º ano, mas está precisando rever alguns conteúdos, esse canal foi feito para você aprender matemática. Então se inscreve aí e segue a gente para estar recebendo sempre que sair as videoaulas novas dessa playlist. Vamos agora, para encerrar nossa aula, nós iremos ver a decomposição em fatores primos. E o que seria a decomposição em fatores primos? Seria pegar esse número e transformar ele em uma multiplicação apenas com números primos. Vamos ver isso na prática. Veja aqui, nós teremos 3 maneiras diferentes de decompor o número 40 em um produto de fatores primos. E como seria isso aqui? Veja aqui, 40, que é a mesma coisa que 2 vezes 20. E esse 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então seria 2 vezes 2 vezes 10, onde 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 10, 40. Esse 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então nós teríamos no final, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, onde 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 5 dá 40. Outra maneira de decompor o número 40 seria 4 vezes 10, onde esse 4 se tornaria um 2 vezes 2 e esse 10 se transformaria em um 2 vezes 5. Então, nós teríamos também um 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Outra maneira de decompor seria o 40, que é igual a 5 vezes 8. Esse 5 permanece porque ele já é um número primo. E o 8 seria 2 vezes 4,
E esse 4 seria um 2 vezes 2. Então, nós teríamos 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Observe que em todas essas decomposições, nós temos a multiplicação de 3 números 2 e um número 5. Ou seria um 2 elevado a 3 vezes 5. Outra maneira de nós fazermos essa decomposição é da forma que eu irei mostrar aqui agora. Essa maneira de decompor é uma das mais usuais e que você vai utilizar esse método até o 9º ano do ensino fundamental e quem sabe também no ensino médio, que é você pegar um número, traçar uma linha, como eu vou fazer aqui agora, e sair dividindo ele. De que forma, professor? Vamos lá, aqui nós temos o exemplo do número 40. Eu vou pegar aqui o número 40, vou traçar uma linha. Essa linha aqui, ela vai separar o meu número composto dos seus divisores primos. Exemplo, como o número 40 é um número par, e eu sempre começo me perguntando isso, este número composto, ele é par ou ele é ímpar? Se ele for par, eu vou iniciar a minha decomposição dividindo esse número par por 2. Como 40 é par, ele divide para 2, e 40 dividido para 2 é igual a 20. 20 também é um número par, também será divisível por 2, e 20 dividido para 2 será igual a 10. 10, por si, também é um número par, que dividido para 2 é igual a 5. E 5 é um número primo que só divide para 5. Então, nós temos aqui a nossa decomposição. Onde eu posso dizer que 40 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Ou eu também posso dizer que 40 é igual a 2 elevado a 3 vezes 5. Qualquer uma das duas formas de se escrever está correta. Lembrando que esses números primos que estão aqui à direita, eles não necessariamente precisam ficar nesta mesma organização que está aqui. Eu poderia começar essa decomposição dividindo o 40 para 5, e aí eu já resultaria em um 8, e esse 8 eu dividiria ele para 2, que daria 4, depois para 2, que daria 2, e depois para 2, que daria 1. A forma como esses números primos vão ficar dispostos aqui, ela pode variar. O que não pode variar é quando você efetuar a multiplicação aqui e o resultado não der o número composto que nós estamos tentando decompor, que no caso é o 40. Se os números que estão dispostos aqui, quando você multiplicar, não coincidir com o que está aqui, significa que a sua decomposição ela está errada. Vamos fazer mais uma decomposição dessa. Vamos fazer com o número 52. Vou colocar aqui o número 52. Traçar uma reta. 52 é par. Vou dividir para 2. 52 dividido para 2 vai ser igual a 26. 26 por si também é um número par. Vou dividi-lo para 2. 26 para 2 é igual a 13. 13 é um número primo, que eu dividindo 13 para 13 será igual a 1. Então, a nossa decomposição aqui ficou que o número 52 é igual a 2 elevado a 2 vezes 13. Ou também nós poderíamos dizer 2 vezes 2 vezes 13. Certo, pessoal? Na nossa tela final está aparecendo a nossa aula de exercícios. A depender do momento que você está assistindo essa videoaula, já vai ter saído a nossa aula de exercícios. Clica aí, assiste, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para quando sair a aula de exercícios, se ela já não saiu, você ser notificado e assistir. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos aí na nossa próxima aula.